Menino de 11 anos morre em Curitiba depois de ser arremessado do 6º andar de um prédio em chamas. Prefeito de Osasco e mulher sofrem queimadura de 2º grau depois de explosão em fogueira de festa junina. Motorista com sinais de embriaguez atropela 5 ciclistas no Espírito Santo. Depois da morte de traficantes, moradores do Morro do Dendê, no Rio, temem invasão por milícia ou facção criminosa rival. No Japão, Bolsonaro fala sobre militar que carregou cocaína em avião da comitiva presidencial. Ele lembrou do caso de brasileiro executado por tráfico. Eu queria que tivesse sido na Indonésia, ok? Ele ia ter o destino que o Arce teve no passado. O Ministério Público Federal aponta irregularidades em licitação de pista de automobilismo que pode sediar a Fórmula 1 no Rio. O que deve mudar na economia brasileira com o anúncio do acordo entre União Europeia e Mercosul? Exclusivo, 45 professores por dia pedem afastamento do trabalho em São Paulo. Ansiedade e depressão são as principais causas. Novo tratamento pode acabar com as injeções diárias para pacientes com hemofilia. Nos 25 anos do real, as lembranças dos tempos de hiperinflação. Quando você fazia uma venda grande, né? Meu pai falava, corre no banco e já põe na overnight. Copa América, Peru surpreende e elimina o Uruguai nos pênaltis. Os preparativos da seleção brasileira para o jogo contra a Argentina. Na Copa do Mundo Feminina, Suécia bate a Alemanha e já está entre as 4 melhores. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Deixaram a UTI hoje o prefeito e a primeira-dama que tiveram o rosto e os braços queimados durante uma festa junina em Osasco, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu no momento em que o casal acendia uma fogueira. O vídeo gravado com um telefone celular mostra o prefeito de Osasco e a mulher dele se aproximando da fogueira com uma tocha. De repente, uma explosão. Assustadas, as pessoas correm. De um outro ângulo, é possível ver que Rogério e Aline Lins são atingidos em cheio pelas chamas. Os dois foram socorridos para o hospital em Osasco. O prefeito tem aproximadamente 14% de área corporal queimado, queimaduras de 1º e 2º grau. E a primeira-dama com a mesma magnitude de queimaduras numa área corporal menor, aproximadamente 8%. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, os gases do combustível colocado no centro da estrutura provocaram a explosão. O combustível ele é volátil, ele evapora, criando uma nuvem no entorno de toda a fogueira e também até numa área fora da fogueira, onde o que fica faltando para ter o fogo é o ponto de calor. Tendo ponto de calor, há essa queima junto com o oxigênio de uma maneira rápida, causando essa explosão. Segundo a prefeitura, a festa junina do servidor público foi organizada pela empresa Arena VIP e tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma nova vistoria foi realizada aqui no local do acidente durante a tarde, mas os bombeiros informaram que os organizadores do evento não comunicaram que uma fogueira de quase 5 metros de altura seria acesa. O local foi liberado e a festa junina vai continuar normalmente. Um fotógrafo e um cinegrafista também ficaram feridos com a explosão. Foram medicados e receberam alta. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia de São Paulo fez buscas na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, em busca de Paulo Cupertino Matias. Ele é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele no começo do mês. Paulo Cupertino está foragido desde o crime e é procurado em 6 estados. Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de armazenamento de carnes e peixes em Barueri, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda não foram identificadas. 4 mulheres morreram num acidente entre uma van e um caminhão no interior do Mato Grosso do Sul. A van onde estavam as vítimas bateu na traseira do caminhão e pegou fogo. O motorista da van sobreviveu e foi hospitalizado. Um passageiro foi morto a tiros dentro de um carro de transporte de aplicativo em Porto Alegre. Ele era foragido da polícia e tinha antecedentes criminais. O motorista também foi baleado e levado ao hospital.
Um forte nevoeiro atingiu a Baixada Santista hoje pela manhã. Por conta da falta de visibilidade, as operações no Porto de Santos e as travessias de balsas e barcas foram paralisadas. As operações já foram retomadas. Veja a seguir, pesquisadores testam um tratamento para hemofilia que pode acabar com as injeções diárias. Menino de 11 anos morre ao ser arremessado durante uma explosão em um apartamento no Paraná. Voltamos já já. Lucas Louco, por gente. Isso. É sonho que dá. Um incêndio em um apartamento em Curitiba deixou 3 feridos e uma pessoa morta. Com a força da explosão, uma criança de 11 anos foi arremessada do 6º andar do prédio. Os vizinhos foram surpreendidos pelo estrondo. E as crianças estão brincando. Tem um cara lá dentro. Eu ouvi a explosão quando eu ouvi pedindo socorro, socorro, nos tirem daqui. A porta estava trancada, mas tinha muita fumaça, muita poeira e a gente não conseguiu fazer nada. Gente, eu achei que era um avião caindo, porque o tamanho do barulho era tão ensurdecedor e era tanto vidro caindo, eu falei, ia acontecer uma tragédia. Com a explosão, as paredes do apartamento desapareceram. Os estilhaços atingiram prédios vizinhos. Das 4 pessoas que estavam no imóvel, 2 delas tiveram ferimentos graves. Uma criança de 11 anos de idade foi arremessada do 6º andar e, com a queda, sofreu traumatismo craniano. O acidente aconteceu por conta de um aparelho de impermeabilização que estava sendo usado em um móvel da casa. Esse aparelho solta alguns gases que se acumularam no apartamento. Uma fagulha foi o suficiente para a explosão ocorrer. Quem poderá dar mais detalhes com relação a como que foi o trabalho realizado ali, se o local estava fechado ou não, como que ocorreu esse processo, eu acredito que a criminalística vai ter mais informações para nós. Todos os moradores do edifício foram obrigados a deixar os apartamentos. O prédio foi isolado para que fosse feita uma perícia. No Rio de Janeiro, moradores temem a invasão do Morro do Dendê após a morte do traficante Fernandinho Guarabu e outros 4 homens durante uma operação da Polícia Militar. Hoje foi enterrado o corpo do ex-PM suspeito de fazer parte da mesma quadrilha que chefiava o tráfico de drogas na comunidade. A segurança foi reforçada em frente ao cemitério onde o ex-policial militar Antônio Eugênio de Souza Freitas, o Batoré, foi enterrado. Ele é um dos criminosos mortos junto com Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu, durante uma ação da Polícia Militar na quinta-feira. Segundo investigadores, Batoré era responsável por dar à quadrilha de Guarabu algumas características de milícia. O grupo liderou por 15 anos o tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. No bairro da Zona Norte do Rio, o clima é de tensão. Os moradores temem que a disputa para assumir o controle da região aumente a violência. O povo da ilha tá com medo, tá com um clima de insegurança, com medo de outra facção invadir a ilha, essa coisa. Apreensivo, né? Porque a gente não sabe qual vai ser daqui pra frente, na situação, como é que vai ficar. A gente fica com medo, né? Marilene de Souza Freitas, irmã de Batoré, é apontada como uma das possíveis sucessoras de Fernandinho Guarabu. Condenada por lavagem de dinheiro, Lena, como é mais conhecida, é considerada foragida. Para este especialista em segurança, a comunidade corre o risco de ficar nas mãos de traficantes e milicianos. Onde é que começa o tráfico e acaba a milícia? Onde é que começa a milícia e acaba o tráfico? Há uma integração desses 2 segmentos. Hoje há, em alguns casos, em algumas comunidades, parceria e em outras um conflito aberto. A Corregedoria da Polícia Militar investiga um esquema de corrupção que evitava que Fernandinho Guarabu fosse capturado, mesmo tendo 14 mandados de prisão contra ele. Pelo menos 15 policiais militares do batalhão da Ilha do Governador estão na mira da Corregedoria. O esquema para garantir a liberdade do traficante envolveria o pagamento de R$500 mil por mês em propinas. Os policiais podem ser presos na semana que vem. A polícia também investiga quem foram os responsáveis pela homenagem a Fernandinho Guarabu e aos outros traficantes mortos no Complexo da Maré.
As imagens foram gravadas durante um baile funk na madrugada deste sábado na Vila dos Pinheiros, comunidade controlada pela mesma facção de Guarabu. 5 ciclistas foram atropelados por um carro enquanto pedalavam numa rodovia na região metropolitana de Vitória. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os machucados pelo corpo e a roupa rasgada são resultados de um acidente que por pouco não acabou em tragédia. Talvez passe reto onde estava o pelotão. Acho que o estrago ia ser muito maior. O analista de sistemas e outras 4 pessoas foram atropeladas enquanto pedalavam no acostamento da Rodovia do Sol em Vila Velha. Este vídeo mostra algumas vítimas caídas na pista logo após o atropelamento. O grupo de 30 ciclistas foi surpreendido por um motorista que perdeu o controle e atravessou as faixas. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade. Nós seguimos no acostamento, não tinha nenhum carro na pista e esse carro já veio desgovernado sozinho na pista e onde ele atingiu já todo mundo no acostamento. Essa mulher, uma empresária de 50 anos, foi atingida em cheio e está internada em estado grave. Um soldado da Polícia Militar também estava com um grupo e foi atropelado. Eu só ouvi um barulho, uma frenagem e me recordo de estar voando, entendeu? Depois caí no chão. O condutor do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a polícia, ele estava com sinais de embriaguez e sem a carteira de habilitação. Raulison Carlos Soares, de 21 anos, foi levado à delegacia junto com a amiga. Os dois foram autuados por lesão corporal sobre influência de álcool, já que a mulher também segurou o volante. Se condenados, podem pegar até 5 anos de prisão. Das bicicletas, sobraram poucas peças. Cada uma custa cerca de R$50 mil. Um prejuízo pequeno diante do que poderia ter acontecido. Prejuízo material, infelizmente, a gente não vai nem mensurar. Isso aí a gente trabalha e recupera. O bem maior é a vida. A polícia prendeu um homem suspeito de ter assaltado e matado um supervisor de vendas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Wesley da Silva Nunes, de 19 anos, foi detido depois que os investigadores receberam uma denúncia anônima. A principal suspeita é de que ele tenha matado e escondido o corpo do supervisor de vendas, Rodrigo Cabral, de 32 anos. O homem desapareceu quando estava a caminho de casa depois de uma partida de futebol em Niterói na última quinta-feira. Se o corpo não foi encontrado, a esperança é a última que morre, então a gente imagina que ele esteja vivo. O carro de Rodrigo foi localizado neste sábado pela Polícia Rodoviária Federal, a 4 quilômetros da casa dele. Agentes da Divisão de Homicídios periciaram o veículo e encontraram objetos pessoais da vítima. Também é investigada a participação de um adolescente de 15 anos no crime. Neste vídeo, ele afirma que Rodrigo foi assassinado a pedradas por Wesley. O garoto teria sido morto por traficantes pelo envolvimento na morte do supervisor de vendas. O suspeito confessou que roubou o carro de Rodrigo, mas negou participação na morte do rapaz. Apesar disso, chegou a levar os policiais até uma fazenda onde o corpo teria sido jogado, mas nada foi encontrado. No fim da tarde, a polícia voltou ao local com Wesley da Silva para tentar localizar o corpo. A pessoa que fez isso com meu filho destruiu a família, o filho amado. O número de idosos desaparecidos do estado de São Paulo aumentou mais de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria é de homens entre 60 e 65 anos com problemas de memória. São quase 84 anos de vida e muita história. O número de doadores de sangue em São Paulo cai 35% durante o inverno. E mais da metade dos tipos sanguíneos já estão em falta. Para mudar esse cenário, voluntários resolveram se fantasiar e estimular a doação. Uma força unida para o bem. Esse grupo se fantasiou dos personagens da saga Star Wars para uma boa ação: incentivar as pessoas a doarem sangue. A finalidade é a gente divulgar, com a temática de Star Wars, a importância da doação de sangue e principalmente para as crianças que futuramente poderão ser doadores em potenciais. Segundo a Fundação Pro Sangue, os estoques diminuem muito nesta época do ano. O número de doadores chega a cair 35% em todo o estado de São Paulo.
Como todos os países do mundo, é uma estação que as pessoas são mais retraídas. Cada pessoa pode salvar até 4 vidas com uma única doação. Atualmente, o Banco de Sangue do Estado enfrenta um grave problema. Dos 8 tipos de sangue, apenas 3 estão em um nível estável. Para os demais, a situação é crítica. Outra campanha para incentivar a doação de sangue é feita pela Estação Maria Fumaça de Campinas, no interior de São Paulo. A ideia é presentear com uma viagem turística de trem as pessoas que fizerem a doação e apresentarem um comprovante no prazo de 30 dias. Qualquer doador do Brasil pode ganhar o ingresso. Nós temos passeio ao sábado, ao horário das 15 horas, e no domingo às 14h30. É só chegar meia hora antes, apresentar o comprovantezinho e já ganha o ingresso. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Quem está saudável, quem está disposto a doar, tem que fazer isso porque você vai estar salvando uma vida. O Ministério Público Federal apontou irregularidades na licitação do projeto de um autódromo em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. A pista do Rio é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro para sediar a Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil a partir de 2021. A empresa Rio Motor Parque, vencedora da licitação, registrou R$100 mil de capital social, quando o edital exigia no mínimo de 69 milhões de reais. Além disso, o presidente da empresa, José Antônio Soares Pereira Júnior, também é sócio da consultoria que ajudou a Prefeitura do Rio a criar o edital da licitação. Com isso, José pode ter obtido informações privilegiadas. A Prefeitura do Rio e a empresa negam qualquer irregularidade. E agora a gente vai falar sobre futebol feminino. Neste sábado, Holanda e Suécia garantiram vaga na semifinal da Copa do Mundo na França. A seleção escandinava venceu de virada a favorita Alemanha. As bicampeãs mundiais abriram o placar depois de uma jogada errada da defesa sueca. Magu recebeu na área e marcou um golaço. Jakobsson entrou livre na área, cara a cara com a goleira e deixou tudo igual. Blackstenius garantiu a vaga para a Suécia. Aproveitou uma sobra na área e estufou a rede. Mais cedo, a Holanda bateu a Itália por 2-0, com destaque para a atuação da camisa 8. Spitz deu assistência nos 2 gols. Numa cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Medema, que mandou para a rede. Depois foi a vez de Gratz. De cabeça, mais uma vez, fechou o placar. A outra semifinal será entre Inglaterra e Estados Unidos. E agora, falando dos nossos atletas, a seleção brasileira fez o primeiro treino neste sábado em Belo Horizonte, pensando no duelo contra os argentinos. A partida pela semifinal da Copa América será na terça-feira no Mineirão. Se houver uma camisa preto e... E agora vamos falar de tecnologia. O mercado de games cresce no mundo todo, principalmente no Brasil, né, Marcelo? É verdade, Neila. Muitas pesquisas têm mostrado, né, que o brasileiro tem muito consumo, muito apetite para consumir esse tipo de novidade. Em 5 anos, o setor nacional registrou um aumento de 150%. Esse não, esse talvez... esse sim. Lá vai o Felipe pro hobby diário, sentado no sofá de casa. Durante a semana... 1 horinha ou 2 à noite, de fim de semana, às vezes vai o fim de semana inteiro, né? Ele tem mais de 150 jogos, a maioria armazenados no HD. Acabo gastando aí pelo menos uns, assim, em média uns R$100 por mês, né? Algumas épocas gasto um pouco mais, quando lança jogo novo. É por causa dos Philips que o mercado cresce tanto. Só no ano passado, o setor movimentou 420 bilhões de reais em todo o mundo, aumento de 80% em 5 anos. O mercado nacional faturou bem menos, pouco mais de 5 bilhões de reais. Mas o crescimento no período foi maior, 150%. A tendência é que o nosso mercado nacional continue crescendo bem, porque a gente está crescendo algo que ainda é pequeno, mas tem muito espaço para evoluir. A empresa do Paulo, que já produziu mais de 70 jogos, está surfando neste bom momento do setor. A gente está desde 2012 no mercado e estamos quebrando nosso recorde esse ano. Já esperamos um faturamento por volta de 40% maior do que o ano passado. Esse traço aqui e não ali, o personagem com essa ou outra cara, isso é a criatividade brasileira que tem ganhado prêmios internacionais. Um dos motivos do nosso mercado crescer tanto
é que a gente está fazendo um bom trabalho, mesmo em estúdios pequenos, mas com conteúdos que ganham o mundo, distribuídos em celulares e tablets, para crianças e adultos, independentemente do idioma que falam. De qualquer idade, de qualquer parte do mundo, se a paixão pelo game passa pelo DNA, o mercado pode ficar tranquilo. A ideia é jogar com os meus filhos, jogar com os meus netos e continuar jogando, não tem por que parar não. E o SBT Brasil fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana.